Eu começo esse sermão fazendo uma pequena ilustração, numa seguinte situação. Imagine que você estivesse de frente para uma luz, mas uma luz intensa, forte, mas tão forte, que só de você olhar para ela, você cegasse. Dá para imaginar, dá para você ilustrar em sua mente como seria. Imagine você estar em um lugar que a luz que está te alcançando, mas é tão forte, o brilho é tão intenso, que só de você olhar para essa luz, você cega. Alguém aqui já teve a experiência de tentar encarar o sol? O que aconteceu com seus olhos? Não dá. Mas eu quero que você me conte o que acontece com os seus olhos. Arde, queima, dói. Que mais? Outras coisas acontecem. Fica cego. Que mais? Isso, eu queria isso. Escorre lágrimas. E quando isso começa a acontecer, o que acontece? Você faz o quê? Você para. Tu passa Eu fiz uma ilustração aqui que eu queria que vocês dessem uma olhada. Pronto. Você já imaginou numa situação dessa? Você está em um lugar onde que a luz te alcança, mas de uma forma tão poderosa. O que vai acontecer com você numa situação dessa? Você ia ficar incomodado, sim ou não? Agora imagine que essa glória que está aqui, esse brilho, esse resplendor que está aqui em volta dessa imagem, fosse a glória de Deus. O que iria acontecer com você, ou comigo, ou com nós, se estivéssemos assim? O que é que vocês acham? Iríamos desaparecer. Isso mesmo. Nós iríamos ser consumidos com o resplendor, só com o resplendor da glória de Deus. Por isso que antes, lá atrás, de que houvesse a vida, de que houvesse o universo, de que houvesse os anjos, de que houvesse o mundo, a divindade dialogou com a divindade. Deus conversou com Deus. E Deus tomou um plano. E o plano de Deus foi o seguinte. Lembra a história do copo? E Deus, em sua conversa com Ele mesmo, para a gente entender como foi esse diálogo, imagine o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade dialogou com a Trindade. Antes de tudo, no princípio, Deus conversou com Deus. E uma pessoa da Trindade tomou uma importante decisão. Ela tomou a decisão de que assumiria o papel na criação de criatura. No princípio, uma pessoa da Trindade, ela se esvaziou para poder habitar no meio de quem? De nós. E a pergunta que eu faço é essa agora. Passa mais um, Elton, por favor. Mais um. Aí. Quer a prova disso? Disso que eu estou falando aqui. Quer que eu mostre na Bíblia como foi esse processo? Lá no livro de Filipenses, no capítulo 2. Filipenses 2, versículo 5.
Filipenses 2:5. Ou melhor, do 5 ao 7. E a gente começa assim. Amém? A gente começa assim, vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por estar mais uma vez na tua presença, na tua casa, no teu santo dia, nos alimentando da tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor perdoe nossas falhas, perdoe nossos erros, perdoe nossos pecados, tudo aquilo, ó Deus, que nos impede de caminhar de acordo com a tua vontade, que nos impede de enxergar a tua vontade, que nos impede de fazer a tua vontade. Que nesse momento, ó Deus, que o homem que é falho, que é pecador, que ele seja apenas um instrumento teu em tuas mãos, e que por meio dele o Senhor fale a cada coração que aqui se encontra essa manhã. Abençoe, ó Pai, cada família aqui representada. Se tiver alguém que o Senhor deseja que esteja aqui, que assim o Senhor faça e o traga. E que o Senhor abençoe aqueles que não puderem estar aqui, pois o Senhor sabe todas as coisas. Permanece conosco do início ao fim. Nos guarde do mal. Envie os teus poderosos anjos para se fazer presente, e que Ele nos defenda, e que o Espírito Santo nos guie. No doce nome de Jesus, amém. Diz assim: de sorte que haja em vós mesmo, vou repetir, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então eu começo o sermão apresentando para vocês que o apóstolo Paulo pede que em mim e em você exista o mesmo sentimento que existe em quem? Em Cristo Jesus. Aí o versículo 6 diz que, preste atenção, que tem uma vírgula ali, ó, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a quem? A Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? De servo, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens. Aqui eu tenho 2 degraus. 2. Primeiro, que ele é o quê? Deus. Ele é Deus. Mas que ele se esvaziou disso, não se agarrou a isso e tomou a forma de quê? De servo. E eu quero que você entenda o seguinte aqui. Quando Deus conversou com Deus, o plano de Deus foi o seguinte: não tem como a gente criar as nossas criaturas e a gente habitar no meio dele com a nossa glória, com a nossa grandeza. Não tem como. E a divindade disse: é verdade, não tem como. Mas existe uma solução para isso. É verdade, existe uma solução para isso. Um de nós vai ter que se esvaziar e se tornar semelhante a um servo. E na reunião triuna, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus tomou a decisão de criar você, de criar o universo, de criar os anjos. Mas para isso, uma pessoa da Trindade, uma pessoa da divindade deveria assumir a forma de servo, mesmo sendo Deus. O que seria isso? É eu sendo rico e viver como se fosse pobre. Passar as mesmas necessidades de um pobre, mesmo sendo rico. E a pessoa que assumiu essa forma está lá no início. Quem é ele? Jesus Cristo. E vamos lá. A história diz, naquele mesmo versículo, diz que
que ele não teve por usurpação ser igual a quem? A Deus. Por quê? Paulo colocou isso aqui, ó. Alguém aqui já assistiu uma novela chamada A Usurpadora? Quem já assistiu? Não esconda sua mão, que Deus sabe. Qual era a ênfase dessa novela? A usurpação. E o que seria aí? Professor de português, me ajudei. Isso, uma pessoa tomar um lugar da outra. Ai, alguém tomou o lugar de quem? De alguém. E quando você olha para isso aí, dá para entender que alguém quis ocupar o quê? Quem foi? Teve alguém que quis tomar o lugar de Deus? Foi mesmo? Quem foi? Satanás. Mas nesse ponto a gente chega já. Vamos adiantar. Vamos lá. No outro slide que eu tenho aqui, fala assim: Então, lá atrás, antes da criação, Jesus assumiu a forma de servo. Mesmo sendo Deus, ele decidiu se tornar uma criatura de Deus. Mesmo assim, ele continua sendo Deus. Vamos lá. Jesus na criação. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Quando você abrir, quando você achar, diga amém. Amém? Diz assim: diz o apóstolo Paulo: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Eu fiz um pequeno tópico embaixo e coloquei assim: aqui fica bem claro que por meio dele, isto é, Jesus, foram criadas todas as coisas. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que fomos criados para ele. Irmãos, muitas das vezes as pessoas chegam para você e começam a rebaixar você, começam a diminuir você, seja pela sua escolaridade, seja pela sua posição social, seja pelo seu jeito de ser. As pessoas às vezes não dão nada por você, mas o que eu aprendo é que o Criador do universo, ele desejou você e ele criou você para um propósito, para um princípio. Jesus nos criou para que eu e você fôssemos exclusivamente de quem? Dele. Então a sua vida tem um propósito, a minha vida tem um propósito, desde que eu aceite que eu fui criado para ele. Irmãos, querem mais uma prova de que Jesus estava com o Pai na criação? Lá no livro de João, capítulo 1, do 1 ao 3. João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Isso aqui é apenas a introdução do sermão. Nós estamos só começando. Amém? Então diz o apóstolo João: no princípio era e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Vou ler de novo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Quando você achar que sua vida é insignificante, lembre-se que a sua existência tem um propósito. Tua existência tem um significado. Você foi criado para a honra e para a glória de Deus. Você foi feito à imagem de Deus, de dentro por fora. No sermão que o irmão estava pregando ontem, o pastor disse que Deus estava moldando o boneco de barro, e aquele boneco de barro, ele não tinha vida. Mas quando Deus soprou algo que só existe nele, aquele boneco se tornou um ser vivente, um ser que respira, uma alma existente, ou na verdade um ser humano. E daquele ser humano Deus formou a mulher. E quando Adão olhava para Eva, o que era que Adão via em Eva? A imagem de Deus por dentro e por fora. Quando Eva olhava para Adão, o que era que Eva via? A imagem de Deus por dentro e por fora. Irmãos, Deus nos criou à semelhança dele por dentro e por fora. Lindo por dentro, lindo por fora. Olha que texto interessante, está lá no livro Patriarcas e Profetas, na página, acho que na página 10. Eu vou ler daqui, ó. O Rei do Universo convocou os exércitos celestiais perante ele, para em sua presença apresentar a verdadeira posição de seu filho e mostrar a relação que este mantinha para com todos os seres criados. O Filho de Deus partilhava do trono do Pai, e a glória do ser eterno, existente por si mesmo, rodeava ambos. Perante os habitantes do céu reunidos, o rei declarou que ninguém, a não ser Cristo, o unigênito de Deus, poderia penetrar inteiramente em seus propósitos, e a ele foi confiado executar os poderosos conselhos de sua vontade. Os anjos alegremente reconheceram a supremacia de Cristo e, prostrando-se diante dele, extravasaram seu amor e adoração. Lúcifer curvou-se com eles, mas em seu coração havia um conflito estranho, violento. A verdade, a justiça e a lealdade estava a lutar contra a inveja e o quê? E o ciúme. Resumo da história até aqui. Antes de tudo, Deus dialogou com Deus, e Deus conversou com Deus, e Deus estabeleceu um plano que uma pessoa da Trindade deveria se esvaziar e se tornar semelhante às criaturas de Deus. Essa pessoa foi Jesus. E a gente aprendeu que no princípio, através do Filho, Deus criou todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele, e tudo foi criado para ele. Chegou um momento na história que Deus sentou Jesus no trono, e Deus falou para toda a criação que aquele ali era um com ele, e que somente ele poderia entrar nos lugares celestiais onde Deus habita, porque ele era um com o Pai. E a história diz que todos os anjos se curvaram, toda a criação se curvou, inclusive Lúcifer se curvou. Mas dentro do seu coração havia um conflito violento, estranho. Ele não conseguia entender, ele não conseguia aceitar que aquele anjo era Deus. Então, desde o princípio, o grande problema de Lúcifer não foi com Deus o Pai, não foi com Deus o Espírito, mas foi com Deus o Filho, porque era semelhante a ele. Desde a criação,
Deus havia assumido uma forma de servo. Isso é, a primeira forma de servo foi angelical. Deus era um anjo. Mas aí, irmãos, quando Lúcifer saiu da presença de Deus, quando Lúcifer saiu da presença do Pai, ele não veio sozinho. Ele não deixou Deus sozinho. A história diz que quase a metade do céu se curvaram perante ele. E ele saiu pelo universo a tentar denegrir, defamar a imagem de um Deus perfeito, de um Deus justo, de um Deus de amor. Até que ele chegou na onde? Na terra. Mas o pecado surgiu em seu coração por não aceitar a divindade de Cristo. Ele não concordou em se curvar diante de que aos olhos dele era um igual a ele. E surgiu essa palavrinha aqui chamada pecado. E o que é o pecado, irmão? O que é que você acha que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei, é a transgressão dos princípios de Deus. Onde foi que Deus colocou o Filho? No trono. Mas Lúcifer não concordou. E a partir daí, ele tentou usurpar o trono de Deus. Como eu falei aqui, ele conseguiu um apoio de quase a metade do céu. Houve uma peleja no céu, houve uma discussão, houve uma luta, houve uma guerra, e ele foi expulso do céu, até que chegou na terra. E uma coisa que eu sempre falo isso aqui, é o seguinte, irmãos. Não tem um cenário do jardim? Tudo que aconteceu no jardim? De Adão separar de Eva por um instante, de Eva se aproximar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe tudo isso aí? Tudo isso foi friamente planejado, friamente calculado por Satanás. Até as perguntas, até as respostas, estava tudo dentro do roteiro dele. E quando ele chegou até a mulher, ele plantou a dúvida, eu já preguei aqui. A mulher olhou e caiu na lábia da serpente e levou este mundo à ruína. Lúcifer, Satanás, levou esse mundo à ruína, à destruição. E como eu falei aqui na escola sabatina hoje pela manhã, as consequências do pecado, as verdadeiras consequências do pecado, pergunto a vocês, caiu sobre quem? A Bíblia diz que quando Deus falou com Adão e Eva, ele disse, na mente de Adão estava: se eu comer esse fruto, certamente morrereis. Não foi isso que ele tinha? Mas o texto verdadeiro é esse aqui, ó. Adão, no dia que você comer dessa árvore, certamente eu, Deus, morrerei. Desde antes da criação, Deus sabia que ele iria morrer, que ele iria pagar o preço do pecado. Então, quando Adão conversou com Deus, no íntimo de Deus, Deus sabia quem iria morrer. Certamente eu morrerei. E ele morreu. Com a entrada do pecado, a primeira coisa que nós perdemos não foi a vida, não foi o prazer da vida. A primeira coisa que a humanidade perdeu foi a presença de Deus. A imagem semelhante que havia no ser humano foi distorcida, foi arruinada, foi destruída. E agora Deus, para não destruir a humanidade, teve que se afastar
e começou a mandar mensageiros para poder falar com o seu povo. E quem foi os mensageiros que Deus enviou? Alguém lembra? Os profetas. No passado, Deus falou por meio dos profetas Daniel, Isaías, Jeremias. Mas nos últimos dias, Deus falou por meio de quem? Do Filho. Olha o que está escrito aqui, Filipenses 2, a partir do versículo 8. Filipenses 2, 8. Pode voltar. Amém? Diz assim, ó: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E a morte de quê? De cruz. Vamos lá. Quando o pecado entrou na terra, a primeira consequência foi que perdemos a presença de Deus. Não foi isso? Deus desceu e perguntou a Adão: onde você está? Você já acha que Deus estava fingindo que não sabia onde Adão estava? Ou Deus foi sincero, Deus não sabia onde Adão estava? O que vocês acham? E aí? Sim. Será que ele sabia mesmo? Vamos lá. Quando Jesus desceu para a terra e assumiu a forma humana, ele foi 100% ser humano ou foi dividido? Metade um homem, metade Deus? O que é que vocês acham? Vocês acham que Jesus usou o poder de Deus dele ali na terra, como ele assumiu a forma humana? Eu aprendi uma coisa. Esse sermão que eu estou passando aqui é um sermão que digamos que eu copiei e acrescentei algumas coisas do meu ponto de vista. Irmãos, preste atenção. E vou dar o mesmo exemplo que o camarada deu, para vocês entenderem. Deus sabe de todas as coisas, sim ou não? Sabe. Beleza. Mas se Ele não quiser usar a sua onisciência e a sua onipresença, Ele pode fazer isso, sim ou não? Então, quando Deus perguntou a Adão: onde você está? Ele estava blefando ou estava falando a verdade? Falando a verdade. Ele não usou a sua onisciência, porque Ele usa o poder dele quando Ele quer. Então, quando Deus disse: Adão, onde é que você está? Deus deixou de lado o que Ele sabia e agiu naturalmente. E Adão respondeu: Senhor, porque eu ouvi a sua voz e tive o quê? Medo. E corri, porque eu estava... Aí Deus pergunta: mas Adão, quem foi que disse que você estava nu? Por acaso você comeu daquilo que eu pedi para você não comer? Irmãos, é duro ouvir isso, mas tem momentos que Deus age para dialogar com a gente no mesmo nível. Deus desce, sabe? Tem aquela música, não sei, acho que é do Daniel Ludwig, e se inclina para contemplar o que acontece bem aqui. Na onde? Na terra. Ele se inclina. Então Deus se inclina e pergunta a Adão: Adão, por acaso você comeu do fruto que eu proibi, que eu pedi para você não comer? Foi o que Adão disse: né? Essa companheira aí que o Senhor me deu. Aí quando Deus pergunta a Eva: Senhor, essa serpente que o Senhor criou aí, não sei não. Estou falando no sentido assim de humor, porque é igual aquela brincadeirinha da batatinha quente, né? Toma que o pepino é teu. Aí não, toma que o pepino é dela.
Um colocou a culpa em quem? No outro. Mas todos apontaram para quem? Para Deus. Quem criou a mulher? Quem criou a serpente? Quem era culpado? Deus. É muito fácil. Todas as vezes quando as coisas na nossa vida não estão acontecendo, Deus, o Senhor esqueceu de mim. Deus, o Senhor está cego, o Senhor não está vendo os problemas que eu estou passando. Deus, por que o Senhor não gosta de mim? Deus, por que isso? Porque daquilo sempre é Deus. Percebeu? E do outro lado estava Satanás com um sorriso, igual do Coringa, daqui a aqui, de orelha a orelha. O plano tinha sido perfeito. Aí Deus começou a... tá sorrindo, né? Vamos lá, Adão, sua sentença é essa aqui. Pá. Eva, as consequências que você vai sofrer do pecado é essa aqui. Pá. Aí quando ele olhou para a serpente, disse: você... eu vou matar você. Eu vou matar você. Eu vou matar você. Eu vou pisar na sua cabeça. E eu vou destruir você. Aí o que estava daqui, ele murchou. Ele amarelou. Ele azedou. E Deus olhou para a serpente e disse: eu vou matar você. Para quem Deus estava falando isso? Era para a serpente? Para quem era que Deus estava falando? Deus olhou para Satanás e disse: olha, eu vou matar você. E todos aqueles que estiverem com você, eu vou destruir. Irmãos, como é que foi que Deus matou Satanás? Como Deus matou o diabo? Como foi? Morrendo. Achando ali, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Deus se rebaixou a tal nível que Deus aceitou morrer pendurado numa cruz, que é a maior vergonha para um homem, a morte de cruz. E a maneira que Deus achou de destruir o diabo foi morrendo. Versículo 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí tem pessoas que pegam esse texto e dizem: aí, se Deus deu um nome para Jesus, isso significa que Jesus é um Deus criado. Ele foi criado. É isso que o diabo tenta ensinar para as pessoas aí fora. Mas não é assim. Sabe o que acontece aqui? Quando Jesus desceu a esse mundo, quando Jesus lutou contra Satanás, quando Jesus foi o embaixador do reino celestial, quando Jesus foi o portador, quando Jesus foi o representante de Deus, ele venceu Satanás. O diabo levou Jesus para o deserto, e no deserto Jesus o venceu. O diabo levou Jesus para o pináculo do templo, e no pináculo do templo Jesus venceu. O diabo levou Jesus para uma grande e mostrou para ele todos os reinos do mundo, e ali Jesus o venceu. Então, em todos os testes que Jesus foi testado, o diabo foi derrotado. E Jesus venceu. E quando Jesus subiu ao céu, quando ele chegou no céu, ele foi proclamado, ele foi exaltado, e Deus colocou ele na mais alta posição já exercida. E Deus olhou para as suas criaturas. Lembra onde começou o grande conflito? No céu, no trono. E Deus senta o Filho novamente no trono.
E Deus olha para as criaturas, para os anjos, para todos os representantes do mundo não caído que estavam lá. E Deus olhou para ele e disse: da criação para trás, você é Deus por natureza. Da cruz para cá, você é Deus por mérito. Da criação para trás, Jesus é Deus por natureza. Da cruz para frente, Jesus é Deus por mérito. Ele merece ser adorado, Ele merece ser exaltado, Ele merece ser Deus, mesmo sendo Deus. O que foi que Satanás queria ser? Deus. Mas ele não tem condições nenhuma de ser Deus. E quando Jesus se igualou ao nível dele, de criatura, preste atenção, de criatura, Jesus agiu como Deus, mesmo sendo em forma de quê? De criatura. Passa para o próximo, Elton. E aqui a gente tem essa pequena escadinha. O que é que tem em cima lá? Que número é aquele que tem em cima? No degrau mais alto. Servo. Antes da criação, Jesus assumiu a forma de servo. Mas quando o pecado entrou no universo e chegou até o planeta Terra, Jesus assumiu que forma? Que forma foi que ele assumiu? Segundo degrau ali, homem. É mais ou menos assim, eu vou fazer essa ilustração. Vou até sair da câmera. No princípio ele estava aqui, ó. Se humilhou e se tornou servo. O pecado veio, ele se humilhou e se tornou homem. Mas para se tornar homem, para resgatar a humanidade, ele tem que pagar um alto preço. Ele tem que morrer na cruz. E ele desceu mais um degrauzinho. E morreu em uma cruz. Quando Jesus desceu do céu para a terra, ele desceu assim, ó, poderoso, olhando para baixo. Mas quando Jesus voltou para o céu, ele voltou pequeno. Ele voltou assim, ó, olhando para cima. E o que isso significa? O pastor falava na pregação dele: esqueçam a cruz. A cruz é só o que você viu. Um preço maior do que a morte na cruz Jesus está pagando hoje e vai pagar eternamente. Aí você me pergunta: qual é o maior preço que Jesus pagou até hoje? O maior preço que Jesus vai pagar para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, é que durante toda a eternidade Ele estará limitado a um corpo humano. Aquele que era a água do planeta para tudo sempre se tornou apenas um simples corpo. Ele não perdeu a sua divindade, mas por amor de mim e de você, Ele decidiu para sempre carregar a culpa que era nossa no seu corpo. Para entender mais ou menos o que é isso, imagina uma pessoa que é cego. Ou melhor, imagina uma pessoa que não é cego, uma pessoa normal. Agora que por amor de nós, existe uma regra. Olha, a única forma de que essa igreja, essas pessoas aqui não morram, é você se tornando cego. Mas ele não pode se tornar cego. Ele é Deus. E aí, o que fazer? O único método dele nos salvar é se tornar cego. Mas ele não pode se tornar cego porque ele é Deus. E agora, o que é que vocês acham? O que ele deve fazer para poder nos salvar, mesmo não podendo ficar cego? E aí?
Na cabecinha de vocês, qual ideia vem agora? E aí? Ele não pode ficar cego, mas o único jeito de me salvar é ficando cego. Mas ele não pode ficar cego. Resolve o problema aí pra mim. E aí? Fechando os olhos. E para todo sempre nunca mais vai poder abrir. Porque se ele abrir, a gente morre. Isso é pior do que ser cego, sim ou não? Porque você pode enxergar, mas por amor de mim e de você, você não enxerga, mesmo podendo. Esse foi o preço que Jesus ia pagar por toda a eternidade, por amor de mim e de você. Quando Adão pecou, Adão não morreu, Eva não morreu, a serpente não morreu, mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu. E para todo sempre, o Deus poderoso, o Deus glorioso, está limitado a um corpo humano para sempre, 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 sempre. E sabe qual é a maior alegria de Jesus? Sabe qual é a maior virtude de Jesus? Para finalizar, por que começou a guerra, o grande conflito? Alguém lembra? Lá em Isaías, a Bíblia diz que Satanás olhou para o trono de Deus e foi o que ele disse: eu vou sentar ali e vou governar. Serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Então a guerra começou, o grande conflito começou por causa do maior trono que existe no universo. Que trono é esse? De Deus. Aí Jesus veio, destruiu o pecado no seu corpo, subiu ao céu e disse: Pai, o trono é meu. O pai olhou para ele e disse: é, meu filho, o trono é seu. Ele disse: pronto, todos os meus irmãos vão sentar comigo no meu trono. O Senhor aceita? Ele disse: está feito. E a guerra que começou por causa de um trono vai terminar no trono. Jesus sentado no seu trono e compartilhando com você aquilo que só pertence a quem? A Deus. Deus chamou você para governar o universo com Ele. Deus lhe chamou para ser um rei, para ser uma rainha. Deus lhe chamou para algo maior. Não troque o céu, não troque a eternidade por o lixo desse mundo, porque Deus te chamou para governar com seu Filho para todo sempre. Amém? Lembra lá que em Apocalipse diz assim, que os 24 tronos que estão ali, aqueles 24 tronos representam o povo de Deus que venceu com Cristo o pecado que existe nesse mundo. De um lado, as 12 tribos, de outro lado, os 12 apóstolos. E cada um de nós iremos ser testemunha e iremos reinar com Deus. Irmãos, imagina o trono de Deus, e ao lado do trono, a Bíblia diz que descreve que tem 24 tronos. E atrás desses tronos estão os anjos de toda a criação. Você está entendendo para onde você está indo? Você está entendendo para onde Deus está te chamando? Deus está te chamando para um trono. Deus está te chamando para uma coroa que você vai pegar e vai dizer: eu não sou digno dela, ela é de Jesus. Mas Jesus disse: não, meu filho, ela é sua, eu estou lhe dando. Bota na sua cabeça e venha governar comigo o universo. Deus está te chamando.
Deus está nos chamando para governar o universo, graças ao inigualável Jesus, aquele que renunciou tudo por amor de mim e de você. E Ele hoje está no céu, mas também está aqui. Está encerrando o seu trabalho no santuário celestial. O seu lar não é aqui. O teu trono não é aqui nesse mundo. O nosso trono é o que Deus tem preparado desde a fundação do século, desde a fundação de todas as coisas. Deus tem preparado um reino para você. Que Deus nos abençoe e que a maior lição que você saia de hoje daqui dessa igreja na mente é: mesmo Ele sendo Deus, Ele não se agarrou a isso. Ele não quis usurpar o trono de Deus, mesmo sendo Deus, mas Ele agiu com humildade, se esvaziando e se tornando um homem, sendo humilde. Enquanto não existir no meu coração, no seu coração, esse sentimento de amor para com o próximo, nós precisamos pedir a Deus para que Ele venha transformar o nosso coração a cada dia, para que, como diz o apóstolo Paulo, para que haja em mim o mesmo sentimento que havia em quem? Em Cristo Jesus. Para que haja o mesmo sentimento de Jesus no seu coração, para que assim a gente venha nos organizar, nos unir para evangelizar o mundo e anunciar a breve volta de Jesus. Amém? Vamos chamar o Marcos. Ele vai vir aqui e vai adorar o Senhor. Vamos adorar junto? Pois uma pregação dessa, né, a gente fica deselogiado. Porque eu te amei. Isso eu vou falar sobre a pregação que ele pregou, né? É meio complicado a gente se ligar no trono de Deus ouvindo uma bagunça dessa, sim. Mas há como a gente se desligar, E vamos louvar junto, porque tem um trono esperando por cada um de nós. Amém? Pode soltar. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, a cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra
mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, eu estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Eu sou o inocente que se fez réu. Eu tiro a tua culpa e coloco em mim. Carrego teus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Porque eu te amei. Porque eu te amei, a morte também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, o sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Amém? Que você possa lembrar disso. Cada vez que você pecar, você está crucificando Jesus novamente. Cada vez que você transgredir a lei do Senhor, você vai estar crucificando Ele novamente. Amém? E que cada vez que você possa fazer um erro, você possa lembrar que Ele morreu por você. Amém? E assim agradecemos a oportunidade. Irmão, para finalizar, Deus me colocou aqui uma pequena parábolazinha para explicar para vocês. Imagine que um pai de família ou uma mãe de família, ela vê o seu filho chorando com fome, mas para que ela venha dar o sustento do filho, é um trabalho muito duro que ela tem que fazer. E aí, irmãos, é um trabalho que ela não gosta, é um trabalho pesado, um trabalho que causa um grande desgaste na pessoa. É insuportável o trabalho dela fazer. Mas quando ela ouve o choro da criança com fome, esse pai de família, ele não pensa duas vezes e vai trabalhar para trazer o sustento para casa. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, eu posso imaginar o Espírito Santo mostrando você, as suas orações, a sua luta, e ele ali entendendo que aquele sacrifício não era para ele, mas era por nós. E foi por isso que ele não desistiu. Porque assim como uma mãe e um pai não abre a mão do seu filho, uma verdadeira mãe e verdadeiro pai, imagina Deus do céu. Amém? Ele não desistiu de você. Ele jamais vai virar as costas para você. Ele morreu por você, para que você pudesse viver. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o maior presente o Senhor nos deu, que foi o teu filho amado. Ó Deus, guarde a tua família, guarde o teu povo do mal. Nos abençoe, Senhor Deus, para fazer sempre a tua vontade. E nos ajude, Senhor Deus, a vencer as nossas limitações. Desde já nos dê um sábado deleitoso, proveitoso na tua presença. No doce nome de Jesus. Amém.